Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Glória. Diz assim o texto sagrado: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, e o reteve para comer pão. Daí todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. E disse ela a seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, para ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: diga-lhe assim: tu tens tratado com tanto zelo, agora nos diga o que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E respondeu Geazi: ora, ela não tem filho e o seu marido é avançado em idade. Então disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz ao filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E você diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus, crente. Oh, aleluia. Acho que você não entendeu. Senta dando glória a Deus, crente. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Esse texto ele é muito conhecido, mas vou tentar fazer um resumo aqui, só para quem ainda não o conhece, caminhar junto com a gente no mesmo alinhamento profético, daquilo que Deus tem a revelar ao nosso coração para essa noite. Eliseu, profeta, mentoreado pelo próprio Elias, profeta do fogo, do Carmelo, aquele que desceu ao fio da espada aos profetas de Baal, o que denunciava os pecados de Acabe e Jezabel. Alguém que não provou diretamente da morte, mas antes partiu dessa vida sendo levado num redemoinho, envolto por fogo, glória e poder. E Eliseu, que já caminhava com ele, pediu neste momento da sua subida, depois de ter atravessado o Jordão, aquilo que ele queria. E quando lhe foi perguntado, dizendo: diga o que você quer antes que eu seja tomado de ti, ele disse: eu desejo que haja sobre mim virtude, porção dobrada daquilo que foi derramado sobre a sua vida. E então Elias lhe respondeu: ora, se tu me vires quando eu for tomado de ti, assim será. Porém, se tu não vires, não será. Porque na verdade uma visão gloriosa estava prestes a acontecer. Tanto é que dentro de uma conotação da cultura judaizante ou da cultura do hebreu, só se pronunciava essa expressão aqui, ó, meu pai, quando o homem acreditava estar perto demais da morte. E é o que vai acontecer depois da travessia do Jordão. Eliseu contempla a visão e aquilo que está para acontecer na vida de Elias, e ele acha que é tão glorioso, que ele pensa até que vai morrer, porque não é digno realmente de ver tamanha glória, como nenhum de nós é. E aí ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tão real era o que estava acontecendo. Só que a palavra de Elias para ele era: se tu me vires quando for tomado de ti, assim será. Por quê? Porque diante de algumas visões poderosas, diante de algumas visões gloriosas, um corpo de um ser humano normal e não preparado para esse momento não tem condições de suportar a glória. Quem aqui nunca
participou de um culto glorioso, aonde alguém precisou sair carregado? Eu sou dessa época. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando na igreja de um pastor aqui próximo, pastor Joedson, não sei como ele está, mas eu me lembro que estávamos ali num trabalho de jovens. Mano do céu, a glória de Deus desceu naquele lugar, de uma maneira tão gloriosa, tão gloriosa, tão gloriosa, que naquele dia eu tive uma experiência do que os antigos me diziam. Eu nunca mais esqueço disso. Terminou o culto, que na verdade é aquele culto que parece que acaba, mas não termina. E aí o que acontece? As combis e as vans pararam na porta assim lateral da igreja, exatamente como está aqui. E eu me lembro que pegavam os jovens e algumas irmãs de 60, 70 anos, carregadas pela perna e pelos braços, e esticavam elas, tirando os bancos da Kombi para elas ficarem deitadas, porque você chamava o nome, chamava de volta, e elas não vinham, porque elas estavam literalmente arrebatadas de sentidos pela manifestação tão gloriosa do poder de Deus naquele lugar. Eu me lembro que quando o culto acabou, estava comigo na época um amigo que hoje reside em São Paulo, Adalberto, um beijo onde você estiver, e eu me lembro que eu tentava falar em português e não conseguia. Toda hora que eu abria a boca saía uma língua diferente, saía de um jeito diferente. Por quê? Porque o corpo do ser humano, na sua carnalidade, na sua natureza, não está preparado para se aproximar tanto da glória. Veja, Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, no propósito, buscando, estando debaixo da nuvem de Deus, da glória de Deus e da revelação de Deus, disse: eu quero te ver. E contudo Deus disse: está perto demais. Só para você entender, Deus disse: você não pode me ver e continuar vivo. Então eu vou tentar criar um meio. Olha que eu estou falando de um homem que estava num processo prolongado de santificação, consagração, separação e renúncia. E mesmo assim o Senhor disse: se esconde na fenda daquela rocha, tu me verás pelas costas. E então assim, vai sentir alguma coisa, vai ver alguma coisa, mas ainda não vai ser tudo. Por quê? Porque tudo não dá. Tudo não aguenta. Tudo não tem como, porque o homem não pode ver Deus na sua corruptibilidade e continuar vivo. Por isso a Bíblia diz que até os santos que se consagram na terra, naquele grande dia, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós que estamos vivos. E qual é a perspectiva? Enquanto estamos subindo, toda a corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. E então nos ares seremos transformados e com Ele nós nos encontraremos. Será que a igreja do arrebatamento está me ouvindo? Porque o homem não pode participar de coisas tão gloriosas sem que haja uma condição mínima de mortificação da sua carne. Só para você entender a situação de Eliseu. Quando ele está diante daquele fogo, diante daquele poder, diante daquela glória, Elias já sabia o que ia acontecer. Não sabia na sua totalidade, mas imaginava que algo apoteótico e estrondoso aconteceria. Então ele diz: se tu me vires, deixa eu falar aqui rasgado e você vai entender. O que Elias está dizendo é o seguinte: eu posso até ser o veículo, mas não é de mim que vem o que você pede. Você me pediu uma coisa que passa por mim, mas não me pertence. Você pediu uma coisa que está sobre mim, mas não é minha. Você me pediu uma coisa que não depende da nossa afinidade. Depende do que então? Aí Elias vai dizer: se você aguentar o que está para acontecer, você recebe. Se você aguentar a visão. Você está compreendendo nas entrelinhas o que o Elias está dizendo para o Eliseu? Profeticamente traga isso para o século 21 e para a nossa vida. Às vezes a gente quer viver em atmosferas de glória, porque vê fogo, vê carro, vê unção, vê poder, vê santificação, vê cajado, vê gente sendo curado, vê surdo ouvindo, vê cego vendo, e diz: eu também quero isso. E o Senhor está dizendo: eu tenho para você, mas tudo depende do que? Se você aguenta o peso da revelação, se você aguenta o peso da visão. Por quê? Porque eu vou dizer algo em duas palavras e vai fazer sentido. É maravilhosamente terrível. Eu me lembro que uma vez, buscando ao Senhor em consagração, em jejum e em oração, sabe quando a gente fica assim separado de tudo para buscar a Deus? E eu me lembro que teve uma época que eu estava nessa ocasião. E eu me lembro que eu orava tanto a Deus que eu dizia assim: Senhor, eu estou pronta, faz comigo o que o Senhor quiser. Eu estava acreditando em teofania, meu irmão. Eu estava acreditando, tipo assim, que alguma coisa... Aquelas coisas, sabe, que quando a gente busca, a gente crê.
que quando a gente crê, a gente vê. E eu estava nessa pegada, como diz uma amiga minha brincando, maluca no Senhor. Eu estava, de repente, num desses dias, no quarto de oração, o cadeado do portão abriu sozinho, treque. E eu comecei a ouvir passos na garagem que davam acesso à porta principal da sala da minha casa. A porta que estava trancada abriu sem fazer força, passou. E na hora eu senti, meu Deus, será que é um ladrão? Será que é alguém entrando? Só que eu tinha aprendido naquela ocasião que oração é igual fio, não se corta. E aí eu falei, se for bandido ou qualquer coisa, eu não vou ter nada mesmo que fazer. Eu estou falando com quem pode me ajudar, porque já entrou. Agora, se for qualquer outra coisa, é melhor que me encontre de joelho, para poder saber que eu não estou santa, mas estou buscando. E aí eu continuei de joelho, daqui a pouco aquela presença encheu a minha casa, isso é espiritual, para quem quer, quem crê pega, quem não crê, coma menos. Aí aquilo foi enchendo o corredor, não é doutrina, estou falando de uma experiência. Aquilo foi enchendo o corredor e eu discerni pelo Espírito, isto não é bandido, não é ninguém invadindo a minha casa, porque o portão estava trancado, abriu sem fazer força, a porta estava travada, atravessou sem fazer barulho, e essa presença que enche o ambiente, homem não pode produzir. Meu coração começou a gelar, Sônia, e eu disse, não, eu cortei o fio da oração na hora. Camila, por que você fez isso? Estava claro que eu estava às vésperas de alguma ação sobrenatural. Camila, e o que ia acontecer? Eu não sei, porque eu não esperei para ver. Não tive coragem, faltou em mim força. Aquela sensação de pecado, de imundície, de quem não é digna, me parece que eu ainda não compreendia, porque isso já tem alguns anos, a manifestação completa da graça de Deus, o favor imerecível, e talvez por não ter bagagem o suficiente na palavra, e me esconder atrás da cruz do Calvário, eu temi abrir o olho e sair correndo. Volta para Elias, só para você entender, quando ele diz para Eliseu, se tu me vires, gente, o que impede alguém que enxerga bem de ver o que está acontecendo? O que impede alguém que enxerga bem está disponível para ver o que está acontecendo? É impressionante, a Bíblia diz que a concupiscência da carne se pratica através dos olhos. Por quê? Porque você olha primeiro e peca depois. É tão rápido a visão que não dá para você controlar a limitação da mente. Primeiro você vê, depois você discerne. Então eu te pergunto, o que impede alguém que tem uma visão saudável ver o que está diante dos seus olhos? Só que dependendo da força da visão. Quem aqui já fechou o olho quando viu o caixão descer? Quem aqui já fechou o olho quando viu que o acidente, braço estava de um lado e perna do outro? O impacto da visão te deixa aterrorizado muitas vezes, sim ou não? E acerca das manifestações da glória de Deus, não compreendendo a escandalosa graça e a plenitude do sangue do Cordeiro, a gente também fica. Agora compreenda isso numa ação de coisas fantásticas que Deus realizava no Antigo Testamento. Então, Elias responde para ele, se você aguentar, é isso que quer dizer, o que está prestes a acontecer. Elias, você também sabe, eu não sei se ele sabia, mas ele não revela. O que ele quer saber é se Eliseu aguenta. Desculpa, mas eu preciso falar de modo que você não fique iludido acerca das coisas gloriosas de Deus, achando que é só abraçá-las e pronto, e acabou. Deus está me usando agora para quem discerne, e Ele está dizendo, você quer, eu te dou, mas a pergunta é, aguenta a visão? Você aguenta a visão? Você aguenta o peso da revelação? A sua vida é uma vida coerente que suporta o mínimo daquilo que Deus quer fazer? Você submete o seu corpo, a sua vida, a sua alma, a sua mente, o seu espírito a estar disponível para aquilo que Ele quer fazer? Porque se você admite, se você submete, se você deseja, se a lei da graça sobre a sua vida é maior do que a condenação do pecado, você vai até tremer. Tem dia que você vai ter medo, tem dia que você vai até esboçar. Deus, eu acho que eu não aguento. Só que Deus está dizendo a alguém, se eu permitir você atravessar o Jordão, e se você está de pé, não importa o quanto as suas pernas tremam, não importa o quanto você fique preocupado, a lágrima vai cair pelos olhos, a sensação de arrepio vai chegar, o acusador vai tentar dizer que você não é digno, só que Deus está dizendo a alguém, fica acordado, fica ligado,
Por quê? Porque se você aguentar a visão, eu vou evidenciar seu ministério, eu vou evidenciar a sua chamada. O texto diz que quando Elias sobe, a capa desce. Você acha que eu me sentia à vontade a vida toda no altar? Não. O altar era o lugar onde eu morria e vivia todo dia. O altar era o lugar onde eu precisava saber se eu estava limpo o suficiente para ter condições de subir. Esse era o altar. Então eu não me sentia à vontade. Eu tremia mais do que vara verde. Eu falava mais acelerado do que eu falo hoje. Eu começava de um jeito e terminava de outro. Mas eu dizia, eu aguento. Eu dizia, eu aguento. Abre a porta que eu aguento. Me leva que eu vou. Eu não sabia falar como falo, não tinha traquejo, nem o mínimo de eloquência. Preciso aprender muito. Há quem diga grita muito, há quem diga não tem conteúdo. Mas eu sempre dizia, Deus, se o Senhor quiser, eu quero, estou aqui e aguento, manda. E aí Deus levantava os vasos. É para quem crê que Deus fala na boca dos seus. Vou falar de novo. Aí essa irmã é muito folclórica. Não, essa irmã é crente. Eu via Deus na boca dos vasos. E os vasos colocavam a mão em mim e dizia, tu não sabe, tu não tem, mas eu sou Deus. Abre a tua boca que eu encherei. Eu não falava direito, mas eu dizia, eu creio, eu aguento. Tinha dia que eu chegava e alguém dizia, tem muita gente. Eu dizia, Deus, não me importa se tem muito ou se tem pouco. Me importa estar ligada na visão e no que o Senhor tem para mim. Manda que eu